Quem está feliz com Jesus aqui? Levanta a mão. E Jesus, está feliz com você? Agora. Amém. É impossível agradar sem fé. E fé não é ficar, eu creio. Fé mostra com as atitudes, amém ou não? É por isso que Deus te trouxe aqui. Para quê? Para ensinar você. É Deus que nos ensina, amém? Para ensinar você, para que você creia de forma certa, para que as suas atitudes sejam certas. Porque se você crê errado, você age errado. Vou esperar você sentar para a gente conversar, para a gente pregar. Se você crê errado, você age errado. Quem está aí? Se você crê certo, você age certo. E quem determina o que é certo e errado? O único livro de regra, fé e prática, que é a palavra de Deus. Aleluia. É aqui. É aqui que nós... tem várias verdades, né, pastor? Tem a verdade do cara, a verdade minha e a verdade... para com isso aí. Verdade é uma só. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. A gente já vai ler os textos bíblicos, a gente já vai meditar já na palavra de Deus. A hora que eu estava saindo de casa, eu olhei para a Bíblia que eu comprei, a primeira Bíblia que eu comprei, lá em 2008, quando eu aceitei a Cristo. E aí eu olhei e senti de trazê-la. Aí eu trouxe essa Bíblia, olha o tamanho. Eu lembro quando eu cheguei, eu não era casado ainda, eu falei para a Graciele: olha a Bíblia que eu comprei, estava namorando com ela. Ela falou: isso é Bíblia de pastor. 2008, 2014, cumpre-se a palavra. E foi para se cumprir a palavra de Graciele. Pode aplaudir a Jesus aí, que é só Deus, hein, gente? Mas por que ela falou isso daí? Porque um dia ela me perguntou que ela queria ver com quem que ela estava se relacionando, né? Vamos ver se esse cara mesmo... Eu batizei em 2008. Março de 2008. Em abril de 2008, no mesmo ano, um mês depois, a gente começou então a, lero, blá blá blá, tal. Tá entendendo, né? E aí ela me perguntou quem tinha ido para a Cova dos Leões. Gente, eu como um mês de crente, não, um mês de Cova dos Leões, faz uma outra mais difícil aí, quer dizer, é muito fácil. Ela, não, quero saber essa daí, fala essa daí, qual que é? Quem que foi para a Cova dos Leões? E todo mundo aqui sabe quem foi para a Cova dos Leões, né? Pleno evangelho. Aí eu cheguei, tanto ela insistia, eu tentando pular, eu falei: foi Davi? Nossa, gente do céu. Mas ela deu uma risada. Parecia que era um slow motion na minha mente. Mas foi zombou mesmo de mim. Eu fiquei chateado. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu não quero ficar mais chateado dessa forma, não. Comprei uma Bíblia. Lucas Medrado que tinha uma Bíblia dessa aqui também. Cadê a sua? Você tem ainda? Você deu para sua mãe? A Rose guarda com carinho, que ali, com a assinatura do Lucas, vale. Com 30 mil a mais você compra um carro. Aí, rapaz, eu cheguei, comprei essa Bíblia, comecei a estudar. Aí, graças a Deus, está na benção, né? Ela fala: hoje você passa chinelo em mim. É nada. Deus é glorificado, porque os nossos planos não são os planos dele, né? Os planos dele são maiores do que o nosso. Talvez você entrou aqui e você nem sabe o que... Tá certo, você sabe que Deus é salvação, você já foi salvo, mas você não sabe o que Deus tem ministerialmente para a sua vida. A minha oração é, no nome de Jesus, que isso fique claro no seu coração. Amém?
Eu sei que não é todo mundo que foi chamado para ser pastor, eu sei que não foi todo mundo, mas que todo mundo foi chamado para fazer boas obras para o Senhor, isso é verdade. Seja cantando, seja servindo, na verdade cantando ou pregando, tudo vai ser servir. O nosso serviço, o nosso trabalho ministerial é tudo serviço, nunca vai ser para ser servido. Jesus disse que o Filho do Homem, se referindo a Ele mesmo, é para servir. Ministério não é para você ter um ponto de destaque, os outros estão me olhando, que legal, que honra. Não, pode ser honra, pode ser, mas na verdade é tudo serviço. A Raquel canta para servir as pessoas. A Graciele canta, a Karina canta, para quê? E os meninos tocam, para que de alguma forma o seu coração seja tocado pelo louvor. Eles estão aqui servindo você. Quando eu estou pregando, não é uma apresentação. Quando eu estou pregando, na verdade é para servir você, para lavar os seus pés. Eu estou servindo você ao pregar. A gente cavuca, estuda, medita, ora, pede, Senhor, o que eu vou falar para esse povo? Gente, você já imaginou 8 anos, todo domingo pregando? Algum domingo, não, pastor, tem um domingo que você não prega, mas aí eu vou na sexta. Mas pelo menos uma vez por semana, desde quando eu me converti, eu acredito que uma vez por semana, pelo menos, a gente tem pregado. É só Deus. Porque na verdade, quando a gente vai buscando ao Senhor, Ele é fonte que não acaba. Não acaba. Então, eu até brinquei com o irmão Alain, falei, essa Bíblia aqui eu guardo com muito carinho. Eu espero que Deus não me mande dar para ninguém de presente. Meu filho, eu já fecho os ouvidos. Eu gosto de guardar demais as coisas e é uma bênção. E se você pegar de 2008 para cá, você vem dar uma olhadinha as folhas para você ver como está bonito. E a gente vai guardar porque essa tem história. Lucas capítulo 18, nós vamos receber lições abençoadas aqui. Lucas 18, versículo 18. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, você pode manter. Se você quiser acompanhar aqui, pode também acompanhar. Eu vou ler na nova versão internacional, que é a NVI. E vamos lá. Vamos trabalhar mais um pouco aqui. Certo homem importante lhe perguntou, ou seja, perguntou para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha aqui para mim. Então você percebe, algumas traduções vão falar do jovem rico, né? E aqui está dizendo um homem importante, alguém de destaque daquela época. Nós estamos falando num período em que Jesus estava aqui nessa terra, né? Jesus sempre foi Deus, gente, nunca foi criado. O Cristo, nunca foi criado. É interessante que você leia o versículo comigo e olhe para mim para você ouvir a explicação. Então Jesus, o Cristo, o Deus Verbo, nunca foi criado, sempre existiu. Mas aí, como dizem Filipenses, ele então desce do céu, assume a forma humana. Para quê? Para que como homem ele vença o pecado, obedeça a Deus, enfim, tudo por causa de nós, amém? Jesus não desceu do céu, assumiu a forma humana para se tornar famoso, não precisava. Ele estava rodeado de anjos, arcanjos e querubins, dizendo glória, 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 santo, santo, santo. Ele desceu aqui tudo por causa de nós. Foi por causa de mim, foi por causa de você. Como o Senhor prova que por causa de mim, pastor? Você é ser humano? Então Deus amou os seres humanos de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você é ser humano, Deus amou você. Deus ama. É provado esse amor. Eu vou bem devagarinho cuidar para não dormir. É provado isso. Agora, então Jesus está caminhando nessa terra, com 30 anos, passa pelo batismo. O batismo para nós é arrependimento, para ele era para cumprir a justiça de Deus, ele não precisava se arrepender de nada, é santo, nunca pecou. Após o seu batismo, ele começa o seu ministério, começa a curar pessoas, começa a libertar pessoas, cegos passam a enxergar, surdos passam a ouvir, e
Jesus prega e ensina, transformando a vida das pessoas. Quem está comigo diz amém. Aí chega um jovem importante, como nós estamos lendo aqui, um homem importante, e pergunta para ele: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse cara estava interessado na questão da vida eterna, da salvação. Como eu faço para herdar a vida eterna? Uma coisa muito importante para a gente saber, que salvação a gente não conquista. Eu vou repetir. Salvação a gente não conquista, a gente recebe pela graça, por meio de Jesus. Eu vou fazer isso para ser salvo. Vai ser uma tentativa frustrante, totalmente frustrada, porque não tem jeito. Salvação não se conquista, não se compra, não se esforça no sentido, vou fazer isso, isso, aquilo para obtê-la. Não, salvação se recebe pela fé. Não tem a ver com o nosso trabalho, mas tem a ver com o trabalho de Cristo naquela cruz. Amém? Está claro isso? Partindo desse ponto, chega esse homem importante e fala: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Versículo 19 diz assim, Jesus manda uma pergunta: por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Olha como Jesus reage a esse homem importante que diz: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus só estava eliminando a chance daquele cara ser um hipócrita. O que é um hipócrita? Alguém que vem fazendo algo, mas a sua intenção é fazer outra coisa. Jesus diz: por que você me chama bom? Como você sabe que eu sou bom? Você já provou de mim? Vocês estão aí? Se você não provou de mim, não fala que eu sou bom. Eu já fiz alguma coisa na sua vida? Eu já mudei a sua vida? Eu já curei você de algo? Não. Ele chega simplesmente e disse bom, porque com certeza ele viu o que Jesus tinha feito na vida de outros, mas na vida dele não. Jesus falou: por que você me chama bom? Por que você está me falando de bom? Bom é só Deus. Bom é somente Deus. Então aí Jesus vem e responde a pergunta dele, mas assim, não é uma resposta, não é o caminho aqui, você vai entender. O que faz para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse no versículo 20: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Perceba uma coisa, irmãos, a salvação, ela não vem, escute bem isso aqui, a salvação não vem por guardar os 10 mandamentos. Pastor, que história é essa? É verdade. Deixa eu te falar, os 10 mandamentos, tem algumas pessoas, se parar por aqui e ir embora, eles vão falar que eu estou falando heresia. Mas eu estou seguro no que eu estou dizendo. Heresia é aquilo que é fora da palavra de Deus. Os 10 mandamentos, o guardar os 10 mandamentos não gera salvação. Ninguém será salvo, ninguém é salvo por guardar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi para o povo de Israel. Quem está aí? Antes de aceitar a Cristo, nós éramos Israel? Gentios. A aliança foi para eles. Mas escute, os 10 mandamentos nunca, a Bíblia diz que ninguém será salvo pela lei. Ninguém será salvo pelos 10 mandamentos. Ninguém. Se é ninguém, é ninguém. Pastor, não acredito. Pastor, eu acho que o senhor está errado. Pastor, eu acho que isso é heresia. Sim, guardar os mandamentos traz salvação. Então, por que Jesus veio, então, se guardar os mandamentos traz salvação? Se guardar os 10 mandamentos, se fosse possível guardar os 10 mandamentos de maneira irrepreensível, não precisava Jesus ter vindo, gente. Jesus já veio porque nós éramos incapazes de guardar os 10 mandamentos. Nós, o povo de Israel, enfim, os seres humanos, incapazes. É por isso que ele veio. É por isso que ele veio.
Porque a alta justiça de Deus nos pedia, nos exigia uma obediência que jamais a gente conseguiria realizar, fazer. Por quê? A lei era ruim, pastor? Não, a lei dos 10 mandamentos era boa, veio de Deus. O ruim era o Coutinho. O ruim éramos nós. A lei era boa, mas o pecado estava em mim. Que pecado, pastor? O pecado de Adão. A desobediência de Adão. Adão foi distribuindo essa natureza caída no todos os homens. Então, quando a lei que era boa dizia não cobice, mas o pecado estava em nós, o que acontecia? Aí que a gente cobiçava. É a mesma coisa de pegar uma lenha e jogar no fogo, dá mais fogo. Vamos apagar esse fogo aí, joga lenha. Vai dar mais fogo ainda. É por isso que quando você vem, entra na igreja e a gente não prega o evangelho, você nunca consegue andar em vitória. Mas uma vez que você entra na igreja e a gente prega o evangelho, você passa a andar em vitória. Sabe por quê? Porque o evangelho é a boa notícia de Deus, dizendo o seguinte: aquilo que nós não poderíamos fazer, aquilo que nós não conseguiríamos realizar, Ele realizou por nós. E aí, pastor, e aí como que eu vou andar, pastor? Se eu não guardo os 10 mandamentos, então eu vou roubar, então eu vou fazer nada disso. Os 10 mandamentos não são obedecidos por nós, pela igreja, mas Deus colocou o Espírito dele nos nossos corações. E esse Espírito em nossos corações, é Ele que nos dirige a viver uma vida santa, justa e reta. Vocês estão aí? A gente precisava pelo menos de um dia para poder ir ponto a ponto aqui com você. Mas era impossível. Mas agora, pastor, se a lei não salvava, por que Jesus falou para ele em resposta, né? Que faz para herdar a vida eterna? Jesus disse: guarde os mandamentos. Olha lá, ó, você guarda os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai. Isso que Jesus fez para ele era só uma forma de apanhá-lo na sua soberba, no seu orgulho, na sua justiça própria. Olha a resposta desse homem. Versículo 21. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. A tudo isso tenho obedecido. Gente, quem não está no evangelho, quem obedece, fica obedecendo pela lei, pensa num orgulho que é. É ou não é? Gente, o que tem de crente orgulhoso, aqui não, para a glória de Deus. Ah, pastor, então aqui não, aqui o senhor está falando que a igreja aqui é boa. Não, estou profetizando que aqui não, amém? Mas o que tem de crente orgulhoso, você não sabe o quanto que eu busco, você não sabe o quanto, aqui é joelho no chão, a vitória vem porque o meu joelho é no chão. Esse mistério só alguns sabem. Você tem que pagar o preço e indo. Gente, o que tem de crente orgulhoso, e no evangelho não tem orgulho da nossa parte. Uai, por quê? Porque nós não fizemos nada. Não me julgue. Não me xingue no seu pensamento. Eu sou teu irmão, estou te ajudando a entender realmente o que é o evangelho. Não importa se você ouviu por muitos anos de forma contrária do que eu estou te ensinando. Se alguém te ensinou que você precisa obedecer não pela fé, mas fazer as coisas, pagar o preço, andar de joelho e te ensinaram errado. Te ensinaram errado. Porque no evangelho o trabalho foi de Cristo.
Pastor, mas aí é muito fácil. Pois é, por isso que é boa notícia. Murilo não fez nada. Coutinho não fez nada. Simplesmente chega uma mensagem dizendo o seguinte: Ele pagou o nosso preço. Ele perdoou os nossos pecados. Mas eu errei tanto, eu fiz tanta coisa errada. Como assim? Eu mereço a ira. Sim, eu também merecia a ira. Mas Ele escolheu o quê? Nos salvar. Pode aplaudir, que você está aplaudindo a Jesus. Ué, fazer o quê? É dessa forma. Essa é a boa notícia. Quem crê. Quem crê. Eu não queria abrir, mas vamos abrir. Se não der tempo, a gente faz aí uns 10 reuniões. O bom é que você vai voltando e vai recebendo. Amém ou não? Romanos capítulo de número 4. Agora eu tenho que procurar, porque a outra Bíblia eu conheço mais, embora essa seja a primeira. Mas obrigado, Jesus, já achei. Romanos capítulo 4. Versículo de número 4. Preste bem atenção aqui. Quem achou aqui diz amém? Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor. Ó, escuta, olha aqui para mim, depois a gente termina aqui. Não fica olhando, não. Vai para cá. O salário do homem que trabalha não é considerado como favor. Por exemplo, Regiane vai lá, trabalha. Aí, trabalhou o mês todo. Aí chega o patrão dela: vou fazer um favor para você. Eu vou te dar aqui esse dinheiro. Favor nada, rapaz. Trabalhei o mês todo. Ah, você é o cara de pau, sai fora. Por isso que a Bíblia está dizendo que o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. É a dívida dele para com você. Então você trabalhou, você merece. Agora, se você não trabalhou e ele te dá, aí sim é favor. Esse é o Evangelho. Versículo 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditado como justiça. O véu está sendo removido em nome de Jesus. Aqui está dizendo o seguinte: todavia, aquele que não corre na obediência da lei, tentando se esforçar e fazer para agradar a Deus, para ser salvo. Não, ele não faz isso, mas ele confia. Ele confia em Deus, que justifica o ímpio. Quem era o ímpio? Nós éramos os ímpios. Deus justifica o ímpio. O que acontece? Sua fé lhe é acreditada como justiça. É por isso que Romanos capítulo 5 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não é pela lei, mas é pela fé. Não é pela lei, mas é pela fé. É pela fé, é pela fé. Nós não trabalhamos para a nossa salvação. Jesus trabalhou e nos deu gratuitamente. Eu sou livre, liberto, não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom e me deu gratuitamente. É isso que é o Evangelho. Se alguém te fala o contrário, tal ensinamento é errado. Esse é o Evangelho. Mas e aí, pastor? Uma vez que eu creio, sou justificado, vou andar de qualquer maneira? Claro que não. Você anda agora segundo o Espírito de Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó: Deus é fiel. Fala para ele: você não precisa se sentir condenado, culpado.
Se a sua fé está em Jesus, você foi justificado. Você acredita no que eu estou falando? Não é bom demais para você? Hã? É isso. A verdade é essa. Coloca 1 Coríntios. Mas hoje a gente não termina essa palavra por nada. 1 Coríntios 5, 21, fazendo favor. Toda a minha energia já foi agora. Bom, Jeff, se você puder dar uma ligadinha no mínimo, fazendo favor, esse ventilador aí, que agora esquentou, hein? Você vai falar literalmente, o fogo pegou lá naquela igreja. 2 Coríntios, capítulo 5, último versículo. Obrigado, Monatan. 2 Coríntios, capítulo 5, no último versículo. Olha lá o que diz. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Quem não tinha pecado? Jesus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Para quê? Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Diante de Deus, quem é justo aqui? Levanta a mão. Bem alto. Deixa eu ver. Vocês se acham, hein? Vocês estão se achando, hein? É assim que os religiosos falam. Os religiosos falam desse jeito. Se eu chego aqui, por exemplo, veja bem. Se eu chego aqui e falo assim para vocês: eu estou pagando o preço. Eu estou correndo atrás do prejuízo. Você fala, que espiritual, pastor é fera, meu Deus, estou sentindo fogo. Agora se eu chego aqui e falo assim, eu sou filhinho do papai, fui justificado. Você vai falar, que cara chato, que cara mala, playboyzinho de Jeová. Mas qual dos dois está correto? Esse último. É exatamente isso. Você é filhinho do papai mesmo. Você foi justificado pelo sangue de Jesus. Isso não é automático, precisa crer em Jesus. Se alguém não creu ainda em Jesus e o recebeu, tem que receber. Mas quando você levanta a mão dizendo que você é justo, é uma verdade. Você é justo. É, pastor? Em Cristo você é justo. Diante de Deus, Deus declarou você justo. Mas e os meus erros? E o que eu fiz no passado? Se a sua fé está em Jesus. O problema é quando a pessoa deixa de crer e sai. Vou zoar mesmo, eu não acredito não, e chuta o balde. Esse é o problema. Mas enquanto você estiver com a sua fé conectada nele, em Jesus, Jesus, tu é meu Senhor. Vai tropeçar, tropeçou, mas vai. Jesus, me limpa com o teu sangue. Me limpa com o teu sangue, me limpa, me purifica. Meu irmão, você é justo. Você é justo. Quantos aqui nasceram pecador? Levanta a mão. Você está certinho. Todos nós nascemos pecadores. Por quê? Por causa por causa de Adão. Já que mais profunda, né, doutora, tal. O que você falou aí agora aí? Como foi? Por causa do quê mesmo? Então vai plantar batata. Então, achei que você tinha falado, então, pastor, na hermenêutica, na exegese. Ela que falou? É a natureza de Adão. Agora, todos nós nascemos pecadores. Mas, e quando nós recebemos Jesus e nascemos de novo? Houve um novo nascimento. Como que nós nascemos? Continuamos pecadores? Nascemos justos. Por que você é justo? Porque você nasceu assim, em Cristo Jesus. E o jovem rico? Estava esquecendo dele, rapaz? Volta lá que eu quero dar umas pegadas nele agora, vamos lá. Lucas 18. Deixa eu ver que hora que é agora. Até meia-noite já vai na benção. Tem gente que está amarrando aí, está amarrado. Está amarrado, meu lanche, pelo amor. Lucas 18. Então Jesus falou para ele, né, no versículo 20.
E aí? Aí no versículo 21 ele fala: a tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse ele. Versículo 22, né? Ao ouvir isso, imagina só Jesus, o mestre. Ao ouvir isso, ao ouvir aquela soberba da parte dele, eu tenho obedecido tudo isso. Disse Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Ai. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Agora pegou. Ele não falou que estava obedecendo todos os mandamentos? De tudo isso eu tenho obedecido. Tudo isso que o Senhor falou, eu tenho obedecido. Só que Jesus, ele sabe exatamente o coração e aquilo que cada um de nós precisa deixar para segui-lo. Jesus falou: venda tudo. Pastor, para seguir Jesus, necessariamente tem que vender tudo e dar aos pobres? Não. O caso dele foi personalizado. Tem gente que precisa deixar outras coisas para seguir a Jesus. Mas o caso dele foi esse. Aí no versículo 23, ouvindo isso, olha lá, ele ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. No versículo 22 ainda, o que Jesus quis dizer é assim, ó: falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que possui você. O problema não é você possuir dinheiro. O problema é o dinheiro possuir você. É o que estava acontecendo aqui. Quantos entenderam isso? Abra mão de tudo aquilo que possui você. Ele não queria herdar a vida eterna? Ele não chegou chegando? Jesus mostrou o que precisava então. No versículo 23, ouvindo isso, ele ficou triste. Por que ele ficou triste? Eu não sabia que o preço era tão caro. Porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Não saia daqui pensando que o rico não vai ser salvo. Não. Tem nada a ver a riqueza. Na igreja tem muitos ricos. Na igreja do primeiro século tem muitos ricos, pessoas que possuem riquezas. José de Arimateia era rico. Grande chance de Nicodemo se converteu, também era rico. Enfim. O que Jesus está dizendo que é impossível àquele que não está disposto a soltar aquilo que atrapalha e segui-lo, receber a vida eterna. A vida eterna a gente tem que perder a nossa vida para ganhar a vida do porvir. Jesus disse que aquele que ganhar a sua vida irá perdê-la. Aquele que perder a sua vida por minha causa, disse Jesus, irá ganhá-la. Não vale a pena segurar uma coisa, até porque os seus anos de vida não vai passar de 90, 100. 100 anos comparado com a eternidade é nada. A eternidade não é 100, não é 200, não é 300, 400, 1000 anos. A eternidade é eternidade. Tudo aquilo no nome de Jesus que impede você de seguir a Jesus. Tudo. A partir de hoje, nessa noite, você recebe uma graça, uma unção para você abrir mão dessas coisas.
Se você está aqui, é que Deus ama você e quer que você siga Jesus. O versículo 25, Jesus continua dizendo: de fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Há algumas interpretações para esse versículo. Há alguns que dizem que esse fundo de agulha era uma porta pequena em Jerusalém, que onde chegava os viajantes. Se chegassem atrasado, a porta da cidade era fechada, só tinha acesso por essa porta. Mas para entrar nessa porta, precisava despojar o camelo, fazer o camelo dobrar as suas pernas, as patas, se curvar para poder passar nessa porta. Sendo verdade ou não, fica o ensinamento nisso. Para entrar nessa porta, precisa despojar de todo o nosso eu. Precisa se prostrar de coração. Sendo essa explicação verdade ou não, e outros também entendem isso como agulha, literalmente. Mas seja como for, o que Jesus está dizendo é que aquele que se apega em qualquer outra coisa e confia em qualquer outra coisa, esse nunca vai conseguir herdar a vida eterna. A nossa confiança tem que estar em somente um: Jesus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Agora, olha os discípulos de Jesus, gente. Imagina a cena, versículo 26. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Olha a pergunta deles. Então quem pode ser salvo? Porque sempre a gente tem, esse cara é nas riquezas, mas outros têm outras coisas. E aí? Quem pode ser salvo? Jesus responde no versículo 27. O que é impossível para os homens, salvação é impossível para nós, é possível para Deus. Em outras palavras, eu, Jesus, estou aqui para resolver essa parada aqui. Aguenta. Eu já estou indo para a cruz. E no terceiro dia eu ressuscito. Próximo versículo. Pedro é Pedro, né, gente? Pedro pergunta mesmo, hein? Eu gosto de quem pergunta também. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo. Isso não foi uma pergunta, foi uma declaração. Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Porque Pedro, quem lembra, Pedro estava pescando. Era a profissão dele. Não com varinha, né? Com rede, né? Pedro estava pescando. E chega Jesus e fala: siga-me, e eu o farei pescador de homens. Pedro, deixando as redes, seu irmão também, seguiram a Jesus. Aí você fala: que delícia, né, pastor? Jesus fazer um convite desse e a gente segui-lo. Só que nós sabemos totalmente quem é Jesus. E naquele contexto, Pedro sabia? Está lá pescando: siga-me, eu farei você pescador de homens. Mas eu acredito que aquele convite nos olhos de Jesus foi como uma chama que queimou o coração de Pedro. Em nome de Jesus Cristo, os olhos do Senhor também estão queimando corações aqui. E Pedro passou a seguir, então Pedro deixou as coisas, deixou sua profissão. Gente, a pesca lá era a profissão. Mesma coisa, Murilo, você é vendedor. Deixa aí e siga-me. Imagina, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso comer. E minha esposa vai pensar o que disso? Mas Pedro deixou. E Pedro falou para Jesus: nós deixamos tudo, né? Ele não quis deixar, esse rico não quis deixar, mas nós deixamos tudo para seguir-te. Versículo de número 29. Respondeu Jesus: digo a verdade. Nem precisava falar digo a verdade, mas ele falava: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, continua, deixará de receber na presente era muitas vezes mais. Deixei amizades erradas
para seguir a Jesus, pode ter certeza que Deus vai levantar amizades abençoadas dentro da igreja. Deixei lucros desonestos, paradas erradas para seguir a Jesus, pode ter certeza, Deus vai te abençoar poderosamente, financeiramente. Não tem como perder, gente. Não tem como exceder a bondade e graça de Deus. Não tem como fazer mais do que Ele. Ele sempre vai fazer mais por nós. Não tem jeito. Jesus disse, você deixou isso, aquilo, olha lá. Você não vai ficar sem receber na presente era. Qual é a presente era? Agora, o que nós estamos vivendo. Muitas vezes mais. Muitas vezes mais. É por isso que quem ficar incomodado com a vida que você tem levado, é melhor ele mudar de pensamento. Porque senão vai sofrer muito. Porque se você deixou para seguir Jesus, você vai receber muito mais. Nessa presente era. Mas Jesus não para aqui. Jesus continua dizendo, na era, e você vai receber muitas vezes mais, e na era futura, após a nossa morte física, a vida eterna. Uau! Dá para você glorificar a Cristo? Pode aplaudir Jesus. Aí agora lá no versículo 35, diz, ao aproximar Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Um contraste aqui. Estávamos falando de uma pessoa rica, apegada nas suas riquezas. Mas agora a gente já foi para um homem cego, não tinha como nem trabalhar, vai pescar como, né? Cego. Jogar a rede onde? Não tinha jeito. Cego, pedindo esmola, à beira do caminho. Era normal ficar à beira do caminho nesse contexto de deficiência. Versículo 36. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Imagina esse cego, nós estamos já numa outra passagem, ele cego na beira do caminho e ouviu a multidão, porque onde Jesus passava, muitas pessoas estão, onde Jesus passava, muitas pessoas estavam, e onde Jesus está passando, muitas pessoas estão. É isso aí. Gente, por que você veio aqui nessa noite? Você veio por causa de Jesus. Não tem outra explicação. Você não tem nada para ver, para poder adorar, você não tem nada, é invisível. Mas você está aqui por causa de Jesus. E pode ter certeza que esse número que nós temos aqui, ele irá crescer muitas vezes mais. As paredes dessa igreja, não me refiro neste local, mas irão se alargar. E muitas vidas, muitas pessoas, porque aonde Jesus está, grandes multidões. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Uau! O cego à beira do caminho, pedindo esmola, escuta um monte de pessoas, e ele pergunta, o que está acontecendo? É Jesus de Nazaré que está passando. Versículo 38, então esse cego se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi. Filho de Davi aqui quer dizer
um título messiânico. Mas Jesus era filho de José, filho de Maria, mas era a questão de Davi. Quem era Davi? O rei, é o Messias. Eu sei que esse que está passando é aquele que virá com um trono, cheio de glória. Na primeira vinda ele veio como servo sofredor, mas ele está voltando na sua segunda vinda como rei glorioso. Agora, gente, o cego viu. O cego viu o quê, pastor? O cego viu que Jesus era o Messias. Não, você não pegou essa, mas você vai pegar. Os fariseus achavam que Jesus era uma farsa. Os fariseus, preste muita atenção aqui que você vai virar piruleta agora. Os fariseus, os religiosos, os entendidos, que tinham suas visões físicas abertas, olhavam as coisas, eles achavam que Jesus era farsa. Mas o pobre, mendigo, cego, tinha com seus olhos espirituais enxergado que Jesus é o Messias. Não importa o quanto de dinheiro importante que a pessoa seja aqui nessa terra, se não for humilde para abrir o coração para saber que Jesus é salvação, que Jesus é o Senhor, não vai ter jeito. Por isso que tem gente que esse cara aqui era cego, mas enxergava, e os fariseus enxergavam, mas eram cegos. Tem muita gente cega aí. Milagre, eu não acredito em milagres. Deus não faz milagre. Não tem como não acreditar em milagre, hein? Terça-feira eu sinto de Deus. Terça-feira eu sinto de Deus para visitar um irmão. Pastor Jaime, pai do pastor Eliabe. Ele não está conosco ministerialmente, está trabalhando numa outra igreja. Mas eu fui sentir de visitá-lo. Para quê? Porque ele tinha passado mal, mas já está bem, né, pastor Eliabe? Para a glória de Deus. E fui lá para ver como que o senhor está. Pastor Carlos. Ele fala desse jeito, você vai ver. Completinho. Como que o senhor está? Não, primeiro que eu cheguei, pastor Jaime. Ele conversando com Suzana. Quem será que é aí, Suzana? Quem será que é? É o pastor Carlos aqui, o pastor Jaime. Pastor Carlos, entra aqui, pastor Carlos. A benção, gosto demais dele e ele também gosta demais de mim. Eu sentei lá e falei, como que o senhor está? Tudo bem, pastor Carlos. Graças a Deus o pastor já veio aqui, fez uma oração. A benção. Amém, glória a Deus, benção. Deus é fiel, né? De repente, surgiu um processo que ele tinha na justiça, porque ele estava recebendo aposentadoria, cortaram a aposentadoria dele, 2 anos nessa luta, 2 anos, né? 2 anos nessa luta, e tristeza, porque recebia um tanto, está recebendo lá embaixo agora. Eu falei, pastor Jaime, pera um pouquinho, depois a gente continua conversando, vamos orar, fazer uma oração para essa causa aqui. Gente, e nós oramos. E Deus operou. No outro dia, dá até vontade de colocar o áudio dele aqui. No outro dia, ele mandou mensagem para mim. Porque ele tinha mandado mensagem no dia anterior, pedindo oração por causa da dor. Ele falou, agora eu estou ligando, mas não é para problema não, é para contar o testemunho. O juiz deu, gente, no outro dia, às 9 da manhã, o juiz deu a causa como ganha. Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Ele vai vir aqui testemunhar. Eu não sei se é só testemunhar, não. Há uma graça de Deus sobre essa igreja. Não tem a ver conosco, mas tem a ver com Ele. Ninguém me manda pregar. Prega sobre isso, não ensine isso, fale sobre isso. Quem manda pregar aqui é Jesus. Na segunda-feira eu oro, Senhor, o Senhor sabe quem vai estar lá no domingo. Já pega a dica os pregadores aí para... O
senhor sabe quem vai estar no domingo. O que o senhor quer que eu pregue no domingo? E quem passa por aqui, passa, pode ficar tempo fora, mas volta. Não é porque a gente é bom. Eu estou olhando para vocês e vários outros, viu, né? Não pensa, pastor, está falando de mim também. Vocês são tudo amados, amém? Tudo amado, amo todos vocês. E tem coisa quando alguém vai, você fala, eu não queria, eu gostava tanto dessa pessoa, não queria que fosse. Mas eu não posso mudar as decisões, né? Não posso chegar aí e convencê-los. Eu aprendi uma coisa comigo, não tente convencer aquele que já determinou que vai embora. Jesus me ensina. E Jesus ensina ainda deixar quem quis ir embora, e Jesus ensina para perguntar para quem ficou, dizer, vocês não querem ir também? Olha que Jesus é... Pastor, imagina se todo mundo chega, então eu vou embora, você que tem. Antes que todos vão, mas ele fique. Do que se todos ficarem, ele foi. O que nós precisamos é dele. Mas nunca um povo que é inteligente como vocês vão embora quando sabem que o Jesus, filho de Davi, está na casa. E ele já começa a tocar corações aqui, queimar corações. Meu Deus, estou tentando mudar a mente. Não chore, não chore, não chore. É que nem quando você está querendo rir, né? Aí que você ri. Obrigado, Jesus. Tu és adorado neste lugar. Feche teus olhos. Tu és exaltado neste lugar, Jesus. Esse é um bom momento para você clamar a Ele. Clama para o seu milagre, clama. Sabe, se for transformação, Senhor, eu quero mudança, eu quero transformação. Senhor, eu quero estar alinhado na Tua palavra. Meu Deus. Jesus. As pessoas vão receber o que nós temos recebido, irmãos. As multidões vão receber o que nós temos recebido, irmãos. Já tem gente chegando, tem mais gente para chegar, Sim, pastor, mas o diabo está trabalhando fortemente para levar as pessoas ao inferno. Sim, mas a igreja está trabalhando fortemente para levar as pessoas para o céu. E maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que é isso? Não tem cadeado do inferno que vai suportar o poder de Deus destruindo. Se coloque em pé para adorar Ele por algum minuto aí, meu irmão. Oh, sorabaquema. Sorreberemere mandaraba que balabababa. Soramande quereba pacabandarabasoe. Tocamanda carababa chorabaca. Ele diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os mesmos milagres que eu fiz, eu continuo fazendo, diz o Senhor.